Fala, amigos do Sport Center, tudo bem? O Flamengo já retornou às atividades na tarde desta segunda-feira, depois de um domingo de folga. O técnico Renato Gaúcho vai saber nesta semana se ele vai ou não poder contar com o zagueiro Rodrigo Caio neste fim de semana contra o Palmeiras no domingo no Allianz Parque, no retorno ao Campeonato Brasileiro. Rodrigo Caio não joga desde o dia 25 de julho, aquela goleada de 5-1 sobre o São Paulo no Maracanã. Ele vem fazendo um processo de reequilíbrio muscular e biomecânico, pelo menos nas palavras do Flamengo. Foi afastado, não teve nenhum tipo de lesão, é mais para prevenir que ele tenha algum tipo de problema futuro. Ele que participou apenas de 16 dos 47 jogos do Flamengo nessa temporada. É bem provável que o Rodrigo Caio já volte neste fim de semana. Na última semana cheia de trabalho no Ninho do Urubu, ele trabalhou com um grupo, então deve seguir normalmente nesta semana e não deve ter nenhum tipo de problema. O Bruno Henrique é uma situação um pouco mais complicada. Na última semana ele seguiu fazendo tratamento, nem foi a campo. A lesão na coxa direita tem sido um pouco mais preocupante. O Flamengo está de olho em retornar com o jogador em plenas condições na semifinal da Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. O Kennedy, o Flamengo trabalha para que essa semana ele já seja completamente integrado ao grupo, treine com o elenco e fique à disposição do Renato Gaúcho para que possa realmente estrear contra o Palmeiras neste fim de semana no Allianz Parque. Além disso, o Flamengo também planeja aí a sequência da temporada e das próximas temporadas. Sabe que os contratos dos 3 jogadores mais experientes assim do elenco, o meia Diego, o goleiro Diego Alves e o lateral esquerdo Felipe Luiz, expiram aí os contratos no fim desta temporada. Eles já podem assinar com outro clube, mas o Flamengo tem uma relação de confiança com esses jogadores, sabe que em algum momento vai resolver essa situação com eles. Não tem nada ainda iniciado exatamente, mas leva ali com uma boa dose de confiança com os atletas, vai sentar para resolver em algum momento, até porque tem outras prioridades até financeiras neste momento atual, como por exemplo a renovação do Arrascaeta. O Flamengo propôs um novo contrato ao meio uruguaio, 5 anos a partir de 2022, um novo acordo com um poupudo acordo financeiro, cerca de 60% de um novo contrato financeiro com o jogador, mas o empresário ainda quer que o Flamengo adquira 25%, cerca de 5 milhões de euros do defensor do Uruguai. O Flamengo não acredita que tem condições nesse momento, aí está nesse impasse, mas o Flamengo tem prioridade de renovar por enquanto com a Arrascaeta, que vem muito bem nas eliminatórias sul-americanas, é um jogador mais novo e aí o Flamengo tem essa prioridade. Vamos dar uma olhada aí justamente números desse trio mencionado, que é Diego, a geração 85, né, o ano de nascimento. Diego Alves, temos os jogos, os títulos pelo Flamengo. Reparem quantos títulos, né? 9 para o Diego Alves, 8 para o Felipe Luiz, Diego Ribas, 10. O contrato vai até o mesmo dia, 31 de dezembro de 2021. Zupac e Antero, vamos falar um pouquinho sobre isso, a questão da renovação. São caras muito importantes que chegaram, e aí eu tô falando de não caras substituindo a palavra jogadores, caras de rostos realmente muito importantes para o Flamengo, que chegaram em momentos diferentes nessa reconstrução do Flamengo. Cada um tem um certo simbolismo quando foi anunciado, mas vendo muito, Zupac, fóruns, redes sociais, a impressão que dá, se a gente tivesse que colocar aquele carimbo da torcida, é Felipe Luiz, incontestável, Diego Alves, querido, respeitado, mas sem nos matar por ele, e um Diego, um cara que ficou muito marcado, especialmente em momento importante que foi a Libertadores, o cara que entrou, que participou dos gols e tudo mais, mas que existe um carinho com ele, mas de forma alguma é tratado como necessário no sentido de você buscar renovação a qualquer custo. Seriam 3 fases, uma fase para cada um. Você acha que é assim mesmo que a diretoria tem que se comportar? Ou você vê os jogadores mencionados de forma diferente, Zupac? Não, eu acho que a leitura sobre os 3 casos não é uma leitura míope, não. Ela faz sentido pelo que os 3 representam dentro desse ciclo
a gente viu aí os números, né? É tão pouco tempo, né? 3 anos, para o Diego um pouco mais, mas é tanta conquista e é um ciclo realmente histórico. E os papéis respectivos aí de cada um, eles se encaixam bem nessa leitura que você apresentou dentro do que se fala nas redes sociais, Felipe. Mas existem questões a serem observadas. É natural, é claro, por uma questão de idade, que esses jogadores hoje não estão mais nos seus auges do ponto de vista técnico e físico. É claro que eles já jogaram mais, seja no Flamengo ou em outros clubes. Mas é importante o Flamengo observar o seguinte, existe uma sucessão pronta, existe uma solução no mercado segura, que de olhos fechados o Marcos Braz pode ir lá contratar e os problemas estarão resolvidos sem ferir o plano financeiro do clube? E aí eu tenho dúvidas. Vamos lá, caso a caso, o Diego Alves. Em algum momento, o Hugo Souza, na última temporada, dava amostras, e o Diego estava discutindo renovação. Ali, quando o Hugo emergiu, dava amostras de que, olha, talvez o Flamengo tenha ali o seu goleiro titular. Depois, o Hugo perdeu até o posto de segundo goleiro para o Gabriel Batista. Então, hoje, eu não vejo nenhum outro goleiro melhor do que o Diego Alves para ser o titular do Flamengo, a não ser que vá para o mercado, e aí é negócio, é contratação, compra de direitos, outra parada. Para o Felipe Luiz, a mesma coisa. O René, ele é o lateral esquerdo ideal para o Flamengo. O Ramon está pronto para assumir esse papel? Não está. E o Felipe Luiz é um jogador muito especial. Uma leitura de jogo muito especial. Não é aquele lateral que passa, tipo o Arana, o tempo inteiro, mas ele oferece uma segurança para que o Flamengo seja muito forte com o Bruno Henrique pela esquerda no ataque, por exemplo. Além de ele funcionar quase como um meia, muitas vezes. Então, tem alguém hoje pronto para ser melhor que o Felipe? Não tem. O caso do Diego é o caso mais fácil, entre aspas, de se tentar encontrar uma solução. Thiago Maia foi contratado para isso, o Andréas agora chegou e disse que quer jogar de segundo volante, então depois que o Gerson foi embora e o Diego definitivamente assumiu a condição de titular, já que o Arão voltou a ser volante com o Renato, existem candidatos que possam ali ameaçar o cargo do Diego como titular, mas nenhum deles consolidado. Então são 3 líderes do Flamengo, são 3 grandes jogadores e eu, nesse momento, não abriria mão de nenhum dos 3. Se o Thiago Maia ou o Andréas se consolidarem, acho que sobre o Diego pode-se conversar. Sobre os outros 2, nesse momento, de jeito nenhum. E aí, Antero, como é que você vê essa situação de renovação dos 3? Igualzinho o Zupac. Sendo bem sucinto, porque se eu vou falar, vou repetir tudo que ele disse. É isso mesmo, é isso. A questão é assim, o Flamengo montou um time forte, poderoso, vencedor, com muitos personagens carismáticos, né? Mas tem já de cuidar da sucessão em alguns setores. E dois desses 3, o Zupac já dissecou muito bem, o gol e a lateral esquerda. No meio, a situação é menos complicada. Então, o Flamengo, que tem feito contratações assim até pontuais e importantes, já tem de olhar para o gol. E aí eu estou de novo com o Zupac, a não sei que chega lá e fala assim, eu quero o Everton do Palmeiras, eu quero tirar o Cássio do Corinthians, sei lá. Gente, estou apenas citando. Ou vai lá na Inglaterra, pega um dos nossos, Alisson, Ederson, etc. Bom, e na lateral também. Enquanto isso não ocorrer e não houver essa certeza, e esses jogadores que estão nos citando derem conta do recado, eles continuam porque são 3 atletas muito respeitados pela torcida do Flamengo. Olha, dos 3, eu gosto de todos, assim, mas eu gosto do Diego pela longevidade dele na carreira, pela postura que ele teve quando era reserva, não sei se era ainda com o Dorival, mas ele ficou na dele, não chiou, tal, soube recuperar a posição, né? Eu gosto do Felipe Luiz. É um jogador, como o Zupac lembrou, assim, muito eficiente, seja na marcação, seja também no apoio. Mas mais do que tudo, eu acho legal do Felipe que ele é um cara discreto. Não é aquele jogador espalhafatoso, espetaculoso, que chama atenção, nada. Mas ele sempre está, ou em geral, né, já falhou, no lugar certo, na hora certa, para usar uma expressão comum. E eu vou te fazer uma pergunta, Zupac, estava conversando aqui com o nosso pessoal. Eu sou, obviamente, quem me acompanha sabe que eu sou fanático pelo Atlético de Madrid, e é curioso, a impressão que eu tenho no Felipe Luiz
é que ele tem uma percepção no Brasil menor do que ele merece. Não estou nem falando da discussão no Flamengo, estou falando por tudo que ele já construiu. A gente está acostumado a jogadores muito virtuosos, especialmente laterais muito ofensivos. A gente tende a valorizar mais isso, e não estou nem falando só das figurinhas carimbadas, Roberto Carlos, Marcelo, na direita Cafu, Daniel Alves, o Maicon um pouquinho mais marcador do que o Dani, mas também um cara que apoiava muito, o próprio Serginho, que São Paulo, Milan e tudo mais. O Filipe Luís, por ser mais defensivo e um futebol mais simples, a impressão que eu tenho é que a gente dá um peso para o que ele fez ao longo da carreira menor do que ele merece. Eu acho o Filipe Luís muito diferente, com uma leitura tática muito natural. Às vezes eu tenho a impressão que ele tem um drone, porque ele consegue ver o campo um pouco acima. Você pensa dessa forma ou não é para tanto? É o meu coração colchoneiro falando mais alto. Não, se a gente extrair um pouco o suco desse coração colchoneiro e olhar um pouco pro grosso da discussão, é bem por aí, e você usou a palavra simples para adjetivar o jogo do Filipe Luís, só que eu acho que de simples, esse jogo que ele faz não tem nada, porque é tão inteligente o jogo que ele faz, que é um jogo muito complexo, de fazer a leitura certa, de saber preencher os espaços certos, não só para que ele consiga jogar bem, mas de uma forma que o time funcione muito bem, né? Então o Filipe é um jogador muito especial dessa maneira. Acho que a maneira que o jogo dele foi moldado tem a ver com as suas próprias características e também pelo fato de que ele saiu muito cedo do Figueirense e ele foi formado como lateral de fato no futebol europeu. Então ele é um lateral completamente diferente do Marcelo, que é o cara contemporâneo dele, o cara que impediu que ele fosse titular em período maior de seleção brasileira. É a existência do Marcelo, agora tem o Alexandre, o Renan Lodge, o Arana, a outra turma pedindo passagem, todos esses com uma característica. E se a gente voltar para trás também, todos os laterais recentes do futebol brasileiro com uma característica muito diferente do Filipe Luís. O Filipe, ele é quase um enxadrista, é um jogo de xadrez que ele está jogando ali, sempre com muita inteligência, sempre ocupando muito bem o espaço e, como eu disse, muitas vezes jogando quase como meio-campista, especialmente no Flamengo, que tem jogadores que são capazes de preencher esse lado de maneira muito forte. É o Bruno Henrique, muitas vezes é o próprio Arrascaeta, né, em 2019, que passava por ali também. Então acho que é um jogador bastante especial e, claro, tem que se observar pela questão da idade, o quanto que toda essa característica especial que ele tem, se a questão física está acompanhando. Por enquanto está acompanhando. Claro que o Flamengo, em alguns momentos, fica um pouco mais exposto do lado dele, com o zagueiro que está ao lado dele. Ultimamente tem sido o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira. Fica um pouco mais exposto pelas características, mas o balanço ainda é muito positivo. E quando você olha para o mercado, é difícil encontrar. O Palmeiras teve que buscar a solução 2 vezes fora, né? Contratou o Vinha, agora contratou o Piquerez, o Jorge, que era do Flamengo, não sabemos como é que vai se resolver. Qual time tem hoje uma solução pela esquerda? O Atlético, que foi lá e pagou uma bala para tirar o Arana do Sevilha. Tirando o Atlético, quem mais contrata um lateral hoje esquerdo, de olhos fechados, que chega para jogar e para resolver? É um mercado bem escasso. Gente, 5h33, seguimos aqui no Sport Center para...